Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E agora eu vou apresentar o objeto de conhecimento da nossa aula de número 12. Então, temos como objeto de conhecimento estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. E o detalhamento, identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais, com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Então, vamos começar a nossa aula. Então, estou aqui nesta praia maravilhosa. Por que será, né? Que a gente vai falar sobre um movimento, né, da literatura chamada quientismo. Por que quientismo? Refere-se ao descobrimento do Brasil, 1500, lembram? Pois é. Então, descobrimento, a gente fala entre aspas. Vocês sabem por quê? Eu falo entre aspas, descobrimento. Será que vocês já estudaram isso em história? Porque há uma controvérsia, né? Descobrimento. Alguém chegou e descobriu de verdade? Ou já existia alguém que morava aqui no Brasil? É claro que já existiam os nativos, né? Então, a literatura do quientismo, né, que nós falamos, ela foi feita no Brasil, mas não foi escrita por brasileiro. Por quê? Até então, quem morava aqui, que eram os nativos, eles não sabiam ler nem escrever, né? Então, quando eles chegaram, os portugueses, né, que vieram explorar o Brasil, na verdade, eles vieram para a Índia e pararam aqui no Brasil por acaso, e acharam que descobriram, né? Então, eles começaram a escrever, né? Começou esse movimento da escrita, mas não era uma escrita de escola literária, né? Como nós costumamos falar, né? Uma escrita de informação. Então, o que era que eles faziam? Eles chegaram, né? Começaram a escrever, mandava essas escritas para Portugal, informando como era o Brasil. Então, nós iremos, né, trabalhar nesta temática. Vamos agora assistir um pouquinho do contexto, que era que estava acontecendo no mundo, para podermos, né, entender melhor essa prática do quientismo. Vamos começar. Olá pessoal, eu sou o professor Eberson Cardoso, sou professor de História e vamos falar sobre a influência histórica na origem do quientismo. O quientismo foi o início da produção literária no Brasil ainda no século XVI, influenciado pelos colonizadores portugueses e movimentos culturais europeus. Foi crucial para a formação da história literária brasileira, moldado por vários fatores, como a expansão marítima portuguesa, que levou ao Brasil exploradores como Vasco da Gama e Pedro Álvares de Cabral ainda em 1500. Esse contato com novas culturas gerou uma literatura reflexiva sobre essas experiências. Vamos ver também a introdução da cultura europeia. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, a cultura europeia se estabeleceu, influenciando não apenas a arquitetura, a religião e tradições, mas também a produção literária. A língua portuguesa tornou-se o veículo principal para os escritores brasileiros, refletindo seus costumes e hábitos. No contexto religioso e ideológico, no século XVI, a presença da Igreja Católica no Brasil influenciou o quientismo com a produção de textos religiosos pelos jesuítas, que visavam converter os indígenas ao cristianismo. Ainda vamos ter o domínio português e o pacto colonial.
O domínio português no Brasil durante a colonização influenciou a produção literária, refletindo a submissão política e econômica. E o Pacto Colonial moldou a temática dos escritos, exaltando as virtudes da terra e do colonizador. Então, pessoal, o quinhentismo brasileiro foi influenciado pela colonização portuguesa, refletindo as transformações sociais, políticas e religiosas do século XVI. Essa fase inicial da literatura foi fundamental para a construção da identidade cultural do país. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido aí essa influência histórica na origem do quinhentismo. Até uma próxima! Muito bem, é isso aí. Então, vocês conheceram, né, um pouquinho, um resumo da história de como se iniciou o quinhentismo no Brasil. Mas o marco inicial mesmo que deu o pontapé dessa escrita, né, literária na época de 1500 do quinhentismo falado foi a carta ao el-rei, Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha. Nesta carta você pode perguntar, mas uma carta é uma produção literária? Mas, né, a gente vai ler esta carta e você vai observar que nela está cheia de subjetividade, vem carregada, né, de impressões pessoais, que isso caracteriza uma produção literária. Você vai encontrar também, até nesta carta, não é um poema, né, que ela foi escrita em forma de prosa, como é uma literatura de informação, ela não vai vir, né, com aquela estrutura de um poema, mas nela aparecem, né, comparações, né, que vocês já sabem, né, já estudaram as figuras de linguagem, então a gente vai encontrar esses recursos que é usadas na produção literária, por isso que é considerada, né, um produto da literatura. Então, vamos fazer uma leitura sobre a Carta, né, de Achamento do Brasil, que foi o primeiro texto, né, enviado para Portugal. Então, qual era a intenção desses exploradores? É chegar, né, fazer um apanhado de tudo o que estava acontecendo e ali eles iam enviando informações. Agora, eram tão bem detalhadas, né, que você vai observar nesta carta, né, os detalhes, a minuciosidade, né, do que eles escreviam. Então, esse trecho da carta está voltado para os nativos, né, o que eles observaram deles. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa de cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Então, neste primeiro fragmento, fala, né, de como os indígenas andavam, e para eles era tão natural como mostrar o rosto, mostrar as partes íntimas. E para eles, né, os portugueses, claro que era um absurdo, eles nunca tinham visto coisas desse jeito, né? Vamos para o segundo fragmento. Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como as aves ou alimárias monteses. Então, gente, veja que aí ele faz uma comparação. Parece ainda mais que são como, tá comparando os nativos com as aves ou animais que nasceram ou ainda moram em montanhas ou montes, né? Que lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos e tão fremosos que não pode mais ser. Então, veja que nessa descrição utiliza-se qualidades, características, né, que é bem
característico da descrição mesmo, do texto descritivo, que era esse o tipo de texto feito na época, produzido na época. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e comprido pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Então aí, né, ele faz ainda uma descrição apurada, né, das partes dos indígenas, né, dos nativos que aqui moravam. Então, eles usam muitos adjetivos e características. Veja aí, com cabelos pretos, compridos, que são características de cabelos, né? Pelas costas e suas vergonhas, altas, saradinhas, limpas. Então, todas essas características servem para qualificar, né, para detalhar melhor, né, sobre o que está sendo descrito. No final da carta, né, ele ainda orienta, né, depois vocês podem procurar a carta na íntegra e fazer uma leitura, né, e ele orienta que eles precisam, o que há de mais importante, né, são os nativos, mas eles falam de outra maneira, eles não dizem os nativos, né? Eles falam que é preciso salvá-los. Então, eles acham que está faltando, não é comum. Então, não é comum eles andarem daquele jeito, né? Como pode? Então, ali há um preconceito, né, com a cultura dos nativos, o modo de falar, a religião. Então, quando ele diz que eles devem ser salvos, que ele precisa mandar alguém imediatamente, e o rei vai mandar. Ele vai mandar alguém para mudar, né, pelo menos tentar mudar esta prática, o modo de agir, o modo de viver desses nativos. Vamos para as principais características do quientismo. São as crônicas de viagens. É claro que eles passam, né, o tempo durante a viagem escrevendo e enviando esses textos, que são documentos importantíssimos, esses documentos históricos, que se não fosse isso, hoje não saberíamos muita coisa da época, né, de 1500, onde estariam esses escritos? Então, por isso que foi tão importante. Os textos descritivos e informativos, também que são características que são bem enfáticas dentro desses textos, e descritivo deu para você perceber no trecho do texto, né? A Carta de Achamento do Brasil, que a gente viu que estavam descrevendo os nativos e descreviam de forma bem peculiar. Assim faziam com a fauna, com a flora, com tudo que eles encontravam, né? Conquista material e espiritual, né, também trabalharam, né, tanto nesta parte material do comércio, como a espiritual, queriam mudar, né, a forma de ver do nativo. A linguagem utilizada muito simples e a utilização de adjetivos. Vocês viram, né? Eu acabei de falar, conforme eu descrevendo e eu colocando adjetivo nos objetos e nas pessoas descritas. E essa literatura foi chamada de literatura de informação ou literatura dos viajantes. Por conta disso, né? Era uma viagem, não era específica para vir para o Brasil. Não, olha, a gente vai sair aqui do nada e vamos ver se a gente encontra algum lugar. Aí, encontraram o Brasil. Não, era viagem para a Índia, né? Faziam sempre. Aí aconteceu de parar no lugar e ficaram maravilhados.
Então, é a documentação histórica, que significa narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra e seus nativos. Então, essa documentação histórica, ela tem este objetivo. E é totalmente descritiva, porque a intenção é deixar quem ficou lá em Portugal, né, com todas essas informações, né, informações bem importantes, informações sobre o lugar, como eu já falei, e sobre tudo que eles encontravam. E tinha que ser bem descrita, porque eles tinham que compreender a situação, né? E eles tinham ido para isso, foi pedido para que fizesse esse documento, né, descrevesse o lugar, e eles ficavam lá só recebendo essas informações. Os textos eram escritos em prosa. Veja que nós estamos falando de literatura, mas não há literatura em forma de poema, que nós temos os versos, né, tudo bonitinho, as rimas, vai ter ainda, né, mas nesse momento é feito em prosa, é aquela escrita corrida, com os parágrafos, normal, como a gente escrevia antigamente uma carta, como se escreve um e-mail. Então, essas escritas em prosa eram as cartas de viagem, né, o que acontecia durante a viagem, também chamado de diários de navegação, porque se eu escrevo cartas, né, descrevo toda a minha viagem, não deixa de ser um diário, né, diário, coisas do dia a dia, tratados descritivos, porque além destas cartas, elas eram descritas, né, tudo com características e qualidades do que estava sendo descrito naquele momento. E o que era que eles faziam nessas escritas, né? Quando descrevia alguma coisa? Exaltava a terra. É porque eles ficaram maravilhados com tudo, com o mar, com as praias, com a floresta, com os nativos, coisa que eles nunca tinham visto. O uso exagerado de adjetivos. Por isso mesmo, quando se exalta alguma coisa, o que mais se coloca são os adjetivos. Se eu vou exaltar, né, eu vou dizer que é bom, é maravilhoso. Se eu exalto um amigo meu, eu vou encher esse amigo de coisas boas, de características, de adjetivos, né? Então, assim, eles fizeram, né, com o que viam. É claro que quem vê a natureza aí, ainda mais em 1500, que estavam, né, toda do jeito que Deus deixou, né? Não estava destruída, como tem alguns lugares hoje, né? Então, tudo ali para eles era uma grande novidade. Então, além dessa literatura chamada literatura informativa, né, tinha também a literatura jesuítica. Tá. Quando foi mandada a carta de achamento, né, eu falei para vocês lá no início que ele fez uma observação ao escrever, dizendo que eles precisavam ser salvos, não foi isso? Imediatamente, o rei mandou os jesuítas lá para resolver essa situação. Olha, eles estão lá, eles pensavam que eles estavam lá à deriva, né? Mas os nativos já tinham sua cultura, as pessoas, né, com que eles interagiam, né, que seria entre as etnias, acreditavam, né, eram pessoas religiosas, a cada um à sua maneira, acreditavam no sol, na lua, na terra, tinham seus deuses, né? O mar, não, mas tem que acreditar no Deus que eles acreditavam. Então, por isso que eles deviam ser salvos, aí enviaram os jesuítas para lá. A literatura jesuítica, né? Porque a partir dessa experiência que eles tiveram lá,
eles trabalharam a poesia de devoção. Então, claro que o trabalhar esta temática, porque faz parte, né, da realidade. Eram padres, né? Também escreveram teatro de caráter pedagógico e religioso, porque o teatro de caráter pedagógico, porque eles queriam ensinar, né? Ensinar os indígenas a serem católicos. Então, eles queriam transformar o pensamento dos nativos, né, e levar para a Igreja Católica. E eles também escreveram cartas informativas sobre a catequização, porque eles foram lá especificamente para catequizar os nativos, né? Ensinar a ler, a escrever, ensinar a religião especificamente. Muitos acreditam que a intenção não era só ensinar a ler, escrever, para rezar. A intenção era ensinar, né, a ler, a escrever, para servi-los, né, para escravizá-los, né, porque eles queriam alguém que fizesse as coisas para eles, né? Então, segundo, né, alguns críticos falam que era também esta intenção, né? A gente não sabe exatamente, né? Então, nessa literatura jesuítica feita pelos os jesuítas para catequizar os indígenas. Então, nós temos essa parte aí que estava direcionada aos jesuítas, né? A Igreja Católica em busca de fiéis também, né? Visto que estava enfraquecida por conta da reforma protestante. Que houve, né? A reforma, o Martinho Lutero, na época, né, tinha feito anteriormente, né, a reforma protestante, já ainda estava nesse caminho, ele queria mudar o pensamento da igreja, né, porque a igreja queria comandar, né, queria ter todo o espaço, ela era que mandava em tudo. Então, houve esta contra-reforma e, por conta disso, a Igreja Católica estava perdendo fiéis. Então, e os autores dos textos informativos quientistas são chamados de cronistas, porque se valeram da crônica histórica, gênero textual em que se relatam eventos ocorridos no passado, com foco nos fatos cotidianos. A linguagem usada é menos formal do que a empregada nos documentos oficiais. Quando a gente fala em crônica, né, então a crônica são textos, né, narrativos que vão contar coisas do dia a dia. Hoje, né, se vê a crônica. A histórica, ela também faz a mesma coisa, vai contar os fatos, né, já ocorridos e vai seguir uma sequência de acontecimentos. Então, a linguagem, né, também utilizada na crônica é uma linguagem, né, bem simples, acessível, fácil de se entender. Então, os principais representantes do quientismo, né, entre eles o Pero Vaz de Caminha, que foi muito importante por conta da carta, ele que iniciou nesse movimento, mandando esta carta com todos aqueles detalhes de como era o lugar onde eles se encontravam. Então, quais são as características dele? Quem era esse Pero Vaz? Um fiel e submisso ao rei, né, fazia tudo o que o rei lhe pedia. Nativismo, que valorização da cultura em suas obras. Preocupação com a catequização indígena. E ufanismo e preocupação mercantilista, né? O ufanismo enfatizava a natureza e tudo que nela existia, mas também, né, o comércio.
Então, valorizava este comércio também. Não era só porque queria cuidar dos nativos, da floresta, não era só isso, né? É representante, né, primordial dentro desse movimento foi José de Anchieta. Aí ele traz, né, o José de Anchieta, poesia religiosa. José de Anchieta, ele saiu novinho e foi morar. Ele quis experimentar, né, estar lá. Então ele saiu, ficou mais ou menos 6 meses por aí, lá junto com os nativos, morando. Estava um pouco estressado, né, de tudo isso. Então, mas ele estava lá, aguentando, né? Então, ele escreveu poesia religiosa, poesia épica, que são narrativas heróicas, crônica histórica. Ele escreveu a gramática do tupi, né? Que era a língua falada no momento, então ele tinha essa preocupação de ajudar, as cartas informativas e os teatros pedagógicos e religiosos. Mas ele tinha uma preocupação, ele tinha medo, né, de manchar a sua alma, ele queria ficar limpo, então ele pedia a Nossa Senhora, ele saía para a praia e conversava e dizia que ia fazer versos para Nossa Senhora, se ele conseguisse manter a integridade dele, não se manchasse, não pecasse tanto, e foi o que ele fez. Então a gente vai assistir um dos escritos dele. Caminhando por esta praia, areia, este mar tão bonito, sinto São José de Anchieta a escrever seu poema Virgem Maria. Ó doce chaga, que repara os corações feridos, abrindo larga estrada para o coração de Cristo. Prova do novo amor que nos conduz à união. Amai uns aos outros como eu vos amo. Porto do mar, que protege o barco de afundar, em ti se refugiam os inimigos que ameaçam. Tu, Senhor, és medicina presente a todo mal. Quem se acabrunha em tristeza, em consolo se alegra. A dor da tristeza coloca um fardo no coração. Por ti, Mãe, o pecador está firme na esperança. Caminhar para o céu, lar da bem-aventurança. Ó morada de paz, canal de água sempre vivo, jorrando água para a vida eterna. Esta ferida do teu peito, ó Mãe, é só tua. Somente tu sofres com ela. Só tu a podes dar. Dá-me acalentar neste peito aberto pela lança, para que possa viver no coração do meu Senhor, entrando no âmago amoroso da piedade divina. Este será meu repouso, a minha casa preferida. No sangue jorrado, redime meus delitos e purifique com água a sujeira espiritual. Embaixo deste teto, céu, que é morada de todos, viver e morrer com prazer. Este é o meu grande desejo. Pois é, lindo, né? Então era esta a preocupação de José de Anchieta, era morrer, né, e não ir para o céu. Então ele se preocupava demais e tinha que permanecer ali na glória, né? Então é isso aí, gente. Vocês conheceram, né, um pouco dessa literatura aqui no Brasil, mas não escrita, né, por pessoas do Brasil, né? Ainda não, mas espero que vocês tenham compreendido as características, os trabalhos, né? Principalmente que não é uma escola literária, tá? O quentismo não trata-se de escola ainda. Isso foi um movimento que trouxe literatura. Tá ok? Espero que tenham compreendido e até a próxima.